Ouvindo a voz de Deus. Bem-vindo, bem-vinda a mais esse podcast comigo, Silvia Han. E eu tô aqui para a gente conversar, refletir, debater sobre esse tema, que é ouvir a voz de Deus. E eu quero te perguntar, você ouve a voz de Deus hoje? Você consegue diferenciar se a voz que você ouve é de Deus, é sua, é do mundo, é das notícias, é da televisão, do Instagram? São tantas vozes que nos rodeiam, tanto externamente quanto internamente, né? E quando a gente fala em Deus, em espiritualidade, em ter um relacionamento íntimo e vivo com Jesus, primeira coisa assim, de você ser crente, certo? Porque você pergunta assim para as pessoas, você acredita em Deus? Sim, todo mundo fala, eu acredito. Você lê a Bíblia? Mais ou menos, né? Aí já vai se aprofundando e a coisa vai se afunilando. Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que se você ama Deus, é crente, quer conhecê-lo mais e mais, você precisa ouvir a voz de Deus, certo? Porque Deus é Espírito e Deus é uma pessoa triuna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma coisa que eu percebo que as pessoas confundem muito é o relacionamento que elas têm com Deus. E muitas vezes esse relacionamento não é algo pessoal, algo íntimo, mas é um relacionamento impessoal. É daquele Deus distante que está lá no céu, que tá só me observando, tá só atrás da moita, tá só atrás da fechadura para ver se eu tô fazendo alguma coisa de errado, para me pegar no pulo, para me castigar. E no fundo, não é esse Deus que muitas vezes a gente imagina e pensa, ele não é assim. Né? Então a ideia que a gente tem de Deus e o relacionamento que a gente tem de Deus, ele está deturpado por causa da queda, do pecado, de Gênesis 3. Tá? Porque quando o homem, ele pecou, ele se desvinculou de Deus, ele comeu o fruto, desobedeceu a Deus, indo lá e querendo conhecer mais sobre o bem e o mal, ou seja, querendo se colocar no lugar de Deus, ser Deus, ele quebrou as relações mais íntimas que ele tinha. Primeiro com Deus, que era a relação primária, porque quando Deus nos criou, ele nos criou para que ele pudesse andar junto com a gente, para que ele pudesse se relacionar como um pai, um filho, um amigo, sabe? É isso que ele fala ali no Jardim do Éden, ele criou aquele jardim lindo, aquele lugar para a gente cuidar, para a gente passar tempo junto com ele, para a gente estar ali com ele. E quando o homem desobedece a Deus e come do fruto do bem e do mal, ele passa a querer esse lugar, a querer ser Deus, a querer conhecer mais do que lhe era devido. E todas as outras relações ficam comprometidas, a relação dele com a natureza, a relação dele com o outro, a relação dele consigo mesmo e a relação dele com Deus, é óbvio, porque o pecado nos separa de Deus, né? O pecado traz a morte. E o que é isso na prática? Na prática é que quando a gente nasce, eu e você, a gente está vivendo, a gente tem uma fome, uma sede de Deus, mas a gente não conhece Deus. Por quê? Porque o pecado nos separou dele. Então a gente vem a esse mundo, a gente vai crescendo e muitas das famílias que não são cristãs ou até são cristãs e que vão à igreja, elas não têm esse senso de relacionamento com Deus. Porque o que Deus quer no fundo com a gente, Ele quer se relacionar com a gente. Como um pai, um filho, uma mãe, uma filha. É isso que Ele quer, ter essa relação de amor. E, claro, quando a gente renasce, tem esse novo nascimento, quando você encontra com Jesus, quando você tem a revelação de que Deus existe, de que Ele é real, de que Ele é pessoal, que Ele veio aqui na Terra para nos salvar, que Ele morreu, Ele andou aqui como um homem, sendo Deus, Ele não tinha pecado.
E aí ele viveu aqui, ele operou muitos milagres, mas não pelo milagre a gente vai crer nele, mas por quem ele é, por o que ele veio trazer para nós, para a humanidade. E ele veio trazer uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova esperança, de um novo reinado, de uma nova vida. Porque cá para nós, você vai vivendo, mas você vai sentindo na pele como a gente vai buscando nas coisas, na relação com os amigos, na relação com a natureza, na relação até com os animais, cachorrinho, pet, com o dinheiro, com o poder, com a fama, com o ego, o quanto a gente quer se satisfazer, o quanto a gente quer encontrar um sentido para a vida. Mas é um buraco tão grande que enquanto a gente não tem esse encontro com Deus vivo, a gente continua com sede, com fome, quer se saciar, comprando e fazendo várias coisas para saciar nossa carne. Então, eu te pergunto, num relacionamento normal, eu e você e sua família, você e uma pessoa que você gosta muito, melhor amigo, amiga, namorado, filhos, você precisa, para ter um relacionamento saudável, você precisa ouvir a pessoa, conhecer, né? Você precisa ter esse momento de falar, de ouvir a pessoa, aí você fala, ela fala, e aí vocês têm esse momento de comunhão, vocês passam tempo junto. E eu te pergunto, por que com Deus não seria a mesma coisa se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não viemos do macaco. Nós fomos criadas no 6º dia, não no 5º dia da criação, né? Então, para que a gente possa ter uma espiritualidade saudável, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a discernir, a saber diferenciar essa voz. Assim como você diferencia quando o seu pai fala com você, você sabe que é a voz do seu pai. Quando a sua mãe fala com você, você sabe que é a voz da sua mãe. Quando a sua melhor amiga, quando o seu chefe, quando um colega, você sabe de quem são aquelas vozes. Por quê? Porque você convive, porque você se relaciona. E da mesma forma, eu quero te mostrar, te trazer uma nova perspectiva de que ouvir a voz de Deus é fácil, não é tão difícil, não é tão místico, não é tão nossa de outro mundo, não, porque Deus é um Deus vivo e real. Ele é espírito, Deus é espírito e Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, nós vamos nos relacionar com Ele, sim, numa outra dimensão, na dimensão espiritual. E nós temos essa dimensão dentro de nós, porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós também somos um ser triuno nessa dimensão. Espírito, que é onde a gente se relaciona com Deus, é o nosso ser mais íntimo. A nossa alma, que são as nossas emoções, nossa inteligência e os nossos pensamentos. Podemos dizer que a nossa alma é o nosso coração, tá? E o nosso físico, que é por onde a gente expressa, a gente vive, a gente entra em contato com esse mundo. Então, são 3 dimensões. E ouvir a voz de Deus é apenas um novo aprendizado. É isso que eu quero te convidar a fazer. A convidar a prestar mais atenção na voz de Deus. Mas para isso, a gente precisa entrar num outro assunto, que é: como está o seu coração? Ou onde está o seu coração? O que está dentro do teu coração? Você consegue perceber qual é a fome e a sede do teu coração? O que você está buscando quando você faz algum vício? Quando você vai se saciar, talvez, numa saída, bebendo vinho, numa conversa com os amigos, num seriado, na televisão que você se debruça ali
e fica horas e horas e horas tentando se aliviar, e até por um momento você se alivia, mas você sabe que aquela fonte vai secar e você precisa voltar, voltar, mudar de fonte. Por quê? Porque ela não sacia completamente o teu coração, aquela fome, aquela sede que você tem dentro de você. Então eu quero te fazer uma pergunta antes: como está o seu coração? Eu vou te falar que o nosso mundo hoje é assim, a maldição do nosso tempo é a superficialidade. E isso eu trago de um livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina, um livro clássico que fala sobre o crescimento espiritual. E ele aborda assim que no nosso tempo, no dia a dia de hoje, a superficialidade é assim o must have. Por quê? Porque hoje você não se aprofunda em nada. Você abre o Instagram, você vai lá ver reels rapidinho, 15, 30, 60 segundos, ou você ouve shorts no YouTube, que também são vídeos muito curtos. Você não numa conversa, você não consegue se aprofundar muito com as pessoas, você tem essa coisa de viver ali na superficialidade, de querer se saciar instantaneamente com as coisas ali que estão ao teu redor. E, na verdade, a necessidade que a gente tem hoje não é de ter pessoas mais inteligentes, pessoas famosas, pessoas que falam bem. Não. O que a gente necessita hoje, eu percebo muito em mim, é de pessoas mais profundas, pessoas que pensam, pessoas que conseguem imergir no seu mundo interior e entrar em contato com as suas necessidades, com as suas faltas, com suas carências, conseguem encarar de verdade o que está se passando no meu coração. Por que que eu ando comendo tanto? Por que que eu ando buscando tanto a comida? Por que que eu ando querendo jogar tanto beach tênis e é beach tênis e agora é só beach tênis? Qual é o buraco que eu tô querendo tampar? E uma das frases desse livro que me marcou fala que Deus, ele está falando sim. Mas é como se as pessoas elas não tivessem a capacidade de escutar. E somente poucas tivessem a capacidade de escutar, porque elas parecem que têm alguma capacidade especial, um dom, sabe, especial. Mas não é isso. Na verdade, as pessoas que estão escutando a Deus é porque elas se dispuseram a ouvir. Elas se dispuseram a parar, aquietar sua alma, priorizar esse momento e se achegar. Primeiro o coração delas, né? Porque para você conseguir se aquietar, você precisa olhar para dentro de você. O que hoje é desafiador porque a gente está muito movido por aquilo que é externo. A gente vive deixando aquilo que é externo nos controlar, quando na verdade a gente deveria viver deixando o nosso espírito controlar nossa alma, que controla o nosso físico, né? Essa é a ordem verdadeira, a ordem saudável. Eu me encho de Deus, eu me conecto com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus e a partir disso eu ajo assim, eu penso assim, eu faço isso porque eu tô cheia de Deus e o meu corpo concretiza isso, certo? Mas hoje a gente está vendo uma sociedade completamente diferente dessa dinâmica, que é o que eu olho externamente, o que o Instagram me dita, o que o TikTok me dita, o que a internet me dita, é aquilo que eu vou fazer, é o que vai me mover. E por isso a gente vai vendo uma sociedade mais doente, pessoas mais depressivas, pessoas mais ansiosas. A gente vai vendo uma sociedade mais violenta em todos os sentidos.
uma sociedade completamente perdida, mesmo tendo tanta informação. As pessoas estão tão perdidas, estão tão sem valores, estão tão sem discernimento. Ou seja, para você ouvir a voz de Deus, é necessário você se adentrar para dentro de si. É necessário você fazer uma imersão no seu mundo interior, dentro da tua mente, do teu coração, dentro de você, e acessar a sala do silêncio. E quando você acessa esse lugar, você consegue agora começar a discernir, a diferenciar as muitas vozes que brotam de dentro de mim. Vozes de inquietação, de ansiedade, vozes de medo, vozes de preocupação, vozes de alegria, de aspiração, de esperança, talvez voz dos seus pais, falando aquelas frases que você cresceu ouvindo, como eu não sou capaz, você não sabe fazer nada, você não serve para nada, você é burra, você não faz nada direito. E como essas vozes ainda ecoam no nosso dia a dia, no nosso viver hoje. E quão necessário no meio de todo esse mar de vozes escutar aquela voz que aquieta todas, que diz: eu te amo, que diz: eu te liberto, que só Ele tem as palavras de vida eterna. João 6,68. As palavras de Deus são as palavras de vida eterna, e são essas palavras, é essa voz que nós temos fome e sede de ouvir. E é essa voz, é esse encontro que quando a Bíblia fala, Jesus fala que todo aquele que vir a mim não vai mais ter fome, não vai mais ter sede, eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva que desceu do céu. E quando a gente tem um encontro com essa voz, com essa pessoa de Jesus, todas as outras vozes se calam. E é essa voz que a gente precisa aprender a ouvir, porque é a voz que nos traz vida e vida eterna, nos traz vida e vida em abundância. Aquietar as vozes da alma, do coração, da mente é uma prática para que você possa a cada dia mais ouvir e discernir a voz de Deus que vem lá do fundo do teu ser e que quando Ele fala é a voz que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade, senão Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Mas para que você possa ter esse encontro com Ele, você também precisa vir com a sua verdade. Tirar todas as máscaras, tirar todas as amarras, todas as mentiras e mostrar para Ele: eu tô aqui, eu sou isso, eu tô assim. Eu quero ouvir a sua voz. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir. Na necessidade de ouvir a voz, a gente precisa entrar no silêncio
da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Praticar o silêncio, falar menos, treinar os nossos ouvidos a ouvir mais, falar realmente quando é necessário e ouvir com o coração. Para que você possa ouvir a Deus, você precisa, um dos passos é ler a Bíblia. E eu quero te encorajar a ler mais a Bíblia. Você pode começar com o livro de João no Novo Testamento. É um livro que eu amo, que Jesus fala muito comigo. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, Deus fala, Jesus fala, minha palavra é espírito e vida. Por mais que você não vai tendo entendimento no momento, ela vai alimentando a tua alma. Porque o nosso espírito tem fome e sede do Deus vivo. Isso é batata. Você pode ver no seu dia a dia. Quantas vezes você procura coisas para se preencher? O que você tem procurado para se preencher e que no fundo você sabe que aquilo não te preenche de verdade? Então, eu quero deixar essa palavra de Provérbios 4, que fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração. Em outra versão, diz: acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque a sua vida depende do que você pensa. O que você pensa brota do teu coração. É aquilo que você acredita. E eu quero te encorajar a alimentar o teu coração com fé. Porque a Bíblia nos ensina em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça mais a Bíblia, ouça pregações que te trazem ensino, alimento, revelação e também tenha um tempo para você ficar em silêncio. Aquietar de tudo, se desliga do celular, se tranca no banheiro ou no teu quarto, fala para ninguém te chamar. Você com você mesma. Você pode começar a praticar isso de 5 a 10 minutos diariamente. E nesse tempo você fica absolutamente quieta. E só pede para Deus vir. E você vai perceber os seus pensamentos, suas emoções brotando. Mas você vai praticando a quietude, a solitude, estar na presença de Deus e se conectar com o coração de Deus, se conectar com a voz de Deus. E é essa reflexão que eu quero deixar para você e te encorajar. Por quê? Em João fala, em João 6, em João 10, as minhas ovelhas me ouvem, elas me escutam, elas reconhecem a minha voz e elas me obedecem. Você tem reconhecido a voz do seu pastor? Do verdadeiro pastor de Jesus? Se não, é só praticar. Quanto mais pratica, melhor fica. Então, eu quero deixar um grande beijo e te encorajar a ouvir a voz de Deus, através de ficar um tempo na prática em silêncio, através de ter tempo de leitura da Bíblia, através de ter tempo para também ouvir homens e mulheres de Deus que te tocam teu coração. E tenho certeza que no seu dia a dia você também está mais conectada com essa presença de Deus, está sensível à voz de Deus
e sensível também àquilo que brota do teu coração e mandar quietar o que não vem de Deus e reconhecendo essa voz cada vez mais. Um grande beijo! Amei estar aqui com vocês, gente. Qualquer coisa só comenta, compartilha, escreve, tá bom? E vamos juntos, vamos juntas para mais perto de Deus. Um grande beijo, até a próxima.